Você já parou para pensar o que realmente distingue uma mulher de Deus em um mundo que exalta aparências, popularidade e conquistas visíveis? Em tempos em que tantos buscam validação nas redes sociais, onde o brilho exterior é mais valorizado que o caráter, será que ainda conseguimos reconhecer as virtudes que realmente importam aos olhos de Deus? O que é que faz uma mulher se destacar, não diante dos homens, mas diante do Senhor? Não estamos falando aqui de fama, beleza ou talento natural. Estamos falando de algo mais profundo, mais eterno. Estamos falando de virtudes espirituais, traços invisíveis aos olhos humanos, mas que fazem o céu inteiro se mover em reconhecimento. E antes da gente seguir, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber de onde essa mensagem está chegando e quero orar por você também. E já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras mulheres que também desejam crescer espiritualmente. O que você vai ouvir aqui não é mais do mesmo. São princípios que podem transformar sua forma de viver, de orar, de decidir e de se posicionar como filha de Deus. Talvez você esteja se perguntando: será que eu tenho o que é necessário para ser essa mulher de Deus? Talvez, olhando para a sua própria vida, você veja falhas, lutas internas, dias em que a fé parece pequena e as emoções falam mais alto. Talvez você pense que precisa ser perfeita, imune às quedas e aos medos. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar a sua perspectiva. Deus não escolhe mulheres perfeitas. Ele escolhe as dispostas. Ele molda, transforma e fortalece aquelas que decidem todos os dias se render à vontade dele, mesmo quando isso significa abrir mão do controle, dos próprios sonhos ou da imagem que os outros esperam delas. Pense em Esther, uma jovem comum, órfã, estrangeira, vivendo em um palácio que não era seu, cercada por inimigos e riscos. Ela poderia ter escolhido se calar, se esconder, viver confortavelmente fingindo que nada estava acontecendo. Mas dentro dela havia algo diferente, uma virtude silenciosa, mas poderosa. Coragem, fé, dependência de Deus. E foi essa virtude, e não sua beleza, sua posição ou influência, que a fez ser instrumento de salvação para todo um povo. Esther não tinha tudo o que o mundo valoriza, mas ela tinha aquilo que o céu procura. E isso foi suficiente. E é sobre isso que este vídeo vai tratar. Não de padrões inalcançáveis, mas de virtudes que qualquer mulher pode cultivar, independentemente de onde veio, do que viveu ou das marcas que carrega. Aqui, nós vamos mergulhar em 5 virtudes que identificam uma mulher de Deus. Não apenas dentro da igreja, mas no silêncio do seu quarto, na forma como trata as pessoas ao seu redor, na sua intimidade com o Pai. Virtudes que não se aprendem com frases prontas ou vídeos virais, mas que se desenvolvem no secreto, na dor, na oração, na entrega. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir que não precisa ser perfeita para ser usada por Deus. Você só precisa ser moldável. Nós vamos falar de verdades bíblicas, de exemplos inspiradores, de promessas que Deus faz àquelas que andam com Ele. E, acima de tudo, você vai receber ferramentas práticas para viver de forma mais alinhada ao coração do Pai. Então, fica comigo até o fim. Eu tenho certeza que este conteúdo vai confrontar, edificar e reacender algo dentro de você. Vamos juntas descobrir o que verdadeiramente faz de uma mulher de Deus. A primeira e mais fundamental virtude que identifica uma verdadeira mulher de Deus não é a fé que entende tudo. Não é a fé que espera por sinais. Não é a fé que só age quando o caminho está claro e seguro. É a fé que desafia a lógica. É o tipo de fé que o mundo chama de loucura, que a razão chama de imprudência, mas que o céu chama de obediência. Vivemos numa era que idolatra o controle. Queremos planos de 5 anos, garantias, certezas.
Queremos um Deus que se encaixe em nossas planilhas e que opere dentro do nosso cronograma. E assim desenvolvemos uma fé de conveniência. Uma fé que funciona bem enquanto as coisas fazem sentido. Cremos na provisão desde que o salário caia na conta. Cremos na cura desde que o diagnóstico seja favorável. Cremos na direção de Deus desde que o GPS esteja nos levando por um caminho que conhecemos. Mas a mulher de Deus é chamada para andar sobre as águas e não para construir pontes. Ela é chamada para crer na promessa, mesmo quando a realidade grita o contrário. É a fé que te faz dar o primeiro passo no escuro, confiando não no que seus olhos veem, mas na fidelidade daquele que te chamou. Isso não é uma fé cega, é uma fé focada. Não é ignorar a realidade, é submetê-la a uma verdade maior. Pense na mulher do fluxo de sangue, registrada em Marcos 5. Por 12 anos, a lógica a manteve presa. A lógica dizia, você é impura, não toque em ninguém. A lógica dizia, você já gastou tudo com médicos, não há mais esperança. A lógica dizia, você está fraca, fique em casa. Mas um dia, uma fé que desafiava toda a lógica nasceu em seu coração. Ela não pensou, vou pedir para Jesus vir até mim. Ela não pensou, vou esperar uma oportunidade melhor. Ela pensou, se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Isso era ilógico. Ela estava violando a lei religiosa. Ela estava se arriscando a ser apedrejada. Ela estava enfrentando uma multidão, fraca e doente. Cada passo era um ato de desafio contra a razão. Mas a fé dela não estava em sua capacidade de chegar lá, mas no poder que emanava dele. E quando ela tocou, o poder respondeu não à lógica dela, mas à fé dela. Jesus parou e não perguntou, quem racionalizou um plano para me tocar? Ele perguntou, quem me tocou? Porque ele sentiu a fé, não o plano. E porque Deus nos chama para essa fé ilógica, para quebrar nosso ídolo mais antigo e perigoso, o ídolo do nosso próprio entendimento. Quando obedecemos a algo que faz perfeito sentido, a glória pode sutilmente ser creditada à nossa inteligência e planejamento. Mas quando obedecemos a uma ordem que parece loucura, como marchar ao redor de uma muralha, como juntar potes vazios, como lançar a rede do outro lado do barco depois de uma noite de fracasso, e o milagre acontece, não há dúvida de quem recebe a glória. Deus nos chama para o ilógico, para que sua glória seja inconfundível. Pense em Abraão, o pai da fé. Deus lhe diz, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Para onde? Eu lhe mostrarei. Não havia mapa, não havia endereço. A lógica diria, Senhor, primeiro me diga o destino, me mostre o plano, e então eu vou. Mas Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Anos depois, Deus lhe promete um filho na velhice. A lógica biológica gritava impossível, mas Abraão não vacilou por incredulidade, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Mulher, onde você tem deixado a lógica paralisar a sua fé, você está esperando Deus te dar um mapa completo quando Ele só te pediu para dar o próximo passo? Você está exigindo explicações quando Ele só está pedindo sua confiança? A mulher de Deus entende que a soberania de Deus muitas vezes opera em caminhos que a mente humana não consegue decifrar. Ela aprende a dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Este passo não faz sentido para mim, mas se o Senhor disse para ir, eu vou. Comece hoje. Identifique uma área da sua vida onde você está esperando todas as peças se encaixarem para então obedecer. Talvez seja perdoar alguém que não merece. Talvez seja iniciar aquele projeto que Deus colocou no seu coração, mesmo sem todos os recursos. Talvez seja confiar na restauração do seu casamento quando tudo parece perdido. Pare de pedir a Deus para abençoar o seu plano lógico. Em vez disso, peça coragem para obedecer ao plano dele.
mesmo que pareça loucura. Porque a lógica humana te leva a lugares previsíveis. A fé em Deus te leva a lugares de milagre. Declare isso em seu espírito. Minha fé não é limitada pela minha visão. Ela é ativada pela palavra de Deus. E uma fé assim te levará à segunda virtude. Se a primeira virtude é a fé que desafia a lógica, a segunda é a sua consequência natural. A coragem que nasce da rendição. E isso parece um paradoxo. Nossa cultura nos ensina que coragem é sobre autoconfiança, sobre força de vontade, sobre acreditar em si mesma. A mulher corajosa do mundo é a que bate no peito, toma as rédeas e diz: eu consigo, eu dou conta, eu resolvo. Mas no reino de Deus, a dinâmica é invertida. A verdadeira coragem, a coragem que move montanhas e derruba gigantes, não vem de uma confiança em si mesma, mas de uma profunda e total desconfiança em suas próprias forças e uma confiança absoluta na força de Deus. É a coragem que floresce no solo da humildade, no exato momento em que você olha para o desafio à sua frente e diz: Deus, isso é impossível para mim. Sozinha eu vou falhar, mas contigo eu posso todas as coisas. Isso é rendição. E não confunda rendição com passividade. Rendição não é ser um capacho. Rendição não é desistência. Rendição é o ato de guerra mais estratégico que um cristão pode realizar. É a decisão consciente de entregar suas armas humanas, que são fracas e ineficazes, na batalha espiritual, para receber as armas do céu, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É parar de lutar com sua inteligência limitada, com seus recursos finitos, com sua força que se esgota, e começar a lutar de joelhos, dependendo do Deus que é ilimitado, infinito e inesgotável. A rainha Esther é o arquétipo perfeito dessa virtude. Quando confrontada com o decreto de extermínio de seu povo, sua primeira reação foi o medo. A lógica humana lhe dizia: ir à presença do rei sem ser chamada é sentença de morte. Ela conhecia a lei. Ela sabia do risco. Sua autopreservação gritava para que ela ficasse quieta em seu palácio seguro. Mas então veio o chamado de Mardoqueu. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Naquele instante, Esther foi confrontada com uma escolha: confiar em sua própria capacidade de se manter segura ou render-se ao propósito de Deus, por mais perigoso que fosse. E o que ela fez? Ela não elaborou um plano genial. Ela não confiou em sua beleza ou em sua influência. A primeira atitude dela foi convocar um jejum, um ato de total e absoluta dependência. Ela estava dizendo: nossa força não está em mim, nossa esperança não está no rei. Nossa vitória virá do céu. E só depois desse ato de rendição veio a declaração de coragem: se eu tiver que morrer, morrerei. Essa não é a coragem do herói de ação. É a coragem da mártir. É a coragem daquela que já abriu mão da própria vida e por isso não tem mais nada a perder. É quando você para de tentar salvar sua pele que Deus te usa para salvar uma nação. Pense também em Gideão. Deus o chama de homem valente, mas o encontra escondido, malhando trigo no lagar, com medo. Quando Deus o convoca para libertar Israel, a primeira coisa que ele faz é desconstruir a confiança de Gideão em sua própria força. Dos 32.000 homens, Deus diz: é gente demais. Ele reduz o exército para 10.000 e depois para apenas 300. Por quê? Para que não restasse dúvida de que a vitória não viria da força militar, mas do poder de Deus. A coragem de Gideão não foi encontrada nos 32. Zero soldados. Foi forjada na vulnerabilidade dos 300, quando a única opção era a rendição total à estranha estratégia de Deus. Mulher, onde você tem confiado na sua própria força? Em qual área da sua vida você ainda está tentando ser a Esther no palácio, se protegendo, calculando os riscos, em vez de ser a Esther em jejum, rendida ao propósito?
Talvez seja no seu casamento, onde você tenta consertar tudo com suas próprias palavras e estratégias, em vez de lutar de joelhos. Talvez seja na criação dos seus filhos, onde você se sente sobrecarregada pelo peso da responsabilidade, porque esqueceu de entregá-los todos os dias nas mãos do Pai. Talvez seja na sua carreira, onde o medo de falhar te impede de ousar, porque você ainda confia mais no seu talento do que na unção de Deus. A mulher de Deus não tem medo de dizer "eu não sei" ou "eu não consigo", porque é exatamente nessas frases que o poder de Deus começa a operar. A sua rendição não é um sinal de fraqueza, é o seu maior ato de guerra. É o convite para que o general dos exércitos lute as suas batalhas. Hoje, escolha uma área da sua vida, a mais difícil, e faça uma oração de rendição. Diga: Senhor, eu entrego. Eu não luto mais com minhas forças. Assume o controle. Você vai descobrir que a coragem que você tanto busca não estava na sua capacidade, mas na sua capitulação. E essa coragem te levará a um lugar de profunda sabedoria. Em um mundo que grita, a terceira virtude que identifica uma mulher de Deus é talvez a mais contracultural de todas: a sabedoria do silêncio. Vivemos na era da opinião. Todos têm algo a dizer sobre tudo. As redes sociais se tornaram palanques digitais, onde a validação vem da quantidade de curtidas e comentários. O silêncio se tornou sinônimo de fraqueza, de desinformação ou de irrelevância. Se você não se posiciona, se não dá sua opinião, se não entra no debate, você não existe. E nós, mulheres, muitas vezes caímos nessa armadilha. Sentimos a pressão de ter uma resposta para tudo, de dar conselhos, de resolver os problemas, de preencher cada momento de vazio com palavras. Confundimos ser falante com ser sábia. Confundimos atividade verbal com autoridade espiritual. Mas Provérbios 10:19 nos adverte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. A mulher de Deus entende algo profundo. A voz de Deus raramente compete com o barulho. Ela é um cicio tranquilo e suave. E para ouvir um sussurro é preciso calar o mundo. A sabedoria divina não é encontrada no meio do caos das opiniões humanas, mas no oásis da quietude diante do Pai. O silêncio não é apenas ausência de som, é a presença de escuta. É um espaço sagrado que criamos para que a semente da palavra de Deus possa germinar sem ser sufocada pelas ervas daninhas do ruído exterior e interior. Pense em Maria, a mãe de Jesus. Ela recebeu a notícia mais bombástica da história da humanidade. Ela foi julgada pela vizinhança. Ela viu seu filho crescer e ser incompreendido. Ela viu pastores e magos o adorando. Ela o perdeu no templo e o encontrou ensinando os doutores da lei. Em cada uma dessas situações, a reação de muitas de nós seria de alarde. Teríamos postado nas redes sociais, contado para todas as amigas, buscado conselhos, tentado explicar, nos justificar. Mas o que a Bíblia diz sobre Maria? Em Lucas 2:19, após a visita dos pastores, lemos: Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Ela não processava as coisas externamente, buscando a validação ou o entendimento dos outros. Ela processava internamente, no silêncio, na meditação, na comunhão com Deus. Ela escolhia guardar em vez de espalhar. Ela escolhia ponderar em vez de reagir. O coração dela era um tesouro, não uma praça pública. Essa é a sabedoria do silêncio. O próprio Jesus foi o nosso maior exemplo. Quantas vezes lemos que ele se retirava para lugares solitários para orar? Antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. Diante de seus acusadores, muitas vezes ele permanecia em silêncio. Ele não sentia a necessidade de se defender de cada acusação, porque sabia que sua vindicação não viria dos homens, mas do Pai. Se o Filho de Deus, o Verbo encarnado, valorizava tanto o silêncio, quanto mais nós precisamos dele.
É no silêncio que você discerne a voz de Deus da voz da sua ansiedade. É no silêncio que você recebe estratégia em vez de apenas reagir emocionalmente. É no silêncio que as feridas que as palavras dos outros te causaram começam a cicatrizar. É no silêncio que você para de se preocupar com o que os outros pensam e se concentra no que Deus diz. Uma mulher de Deus sabe quando falar, mas mais importante ainda, sabe quando se calar. Ela não sente a necessidade de ter a última palavra em uma discussão. Ela não expõe suas dores e as de sua família em praça pública. Ela não toma decisões importantes no calor da emoção, mas se retira para ouvir o conselho do Espírito Santo. O silêncio dela não é fraqueza, é poder contido. É a confiança de que Deus é o seu defensor, seu provedor e seu estrategista. Como você pode cultivar essa virtude? Comece com um jejum de ruído. Agende 15 minutos do seu dia para o silêncio absoluto, sem música, sem podcast, sem celular. Apenas você e seus pensamentos diante de Deus. No início, será desconfortável. Sua mente vai gritar, mas com o tempo, você aprenderá a aquietar sua alma. Antes de responder a uma mensagem provocadora ou entrar em uma discussão, pratique a pausa. Respire e pergunte ao Espírito Santo: devo responder? E se sim, com quais palavras? Aprenda a ser uma guardiã do seu coração e dos seus lábios. Nem tudo que você sente precisa ser dito. Nem toda batalha precisa ser travada verbalmente. Algumas das maiores vitórias são conquistadas em silêncio, de joelhos. A sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em saber aquele que tem. E essa sabedoria te levará a uma compreensão radical sobre o que significa ter honra. A quarta virtude que distingue uma mulher de Deus é a sua compreensão radicalmente invertida do que é a honra. O mundo nos ensina que honra é sobre status, reconhecimento e posição. Ser honrada é ser servida, é ter um título, é sentar-se no lugar de destaque, é ser admirada, aplaudida e reverenciada. A busca pela honra, nesse modelo, é uma escalada egocêntrica para o topo, muitas vezes pisando nos outros para chegar lá. Mas no reino de Deus, a pirâmide da honra é virada de cabeça para baixo. Jesus foi categórico. Quem quiser ser o maior, seja o que serve. Portanto, a virtude que identifica uma mulher de Deus é a honra que serve. Ela entende que sua verdadeira nobreza não está em quão alto ela sobe, mas em quão baixo ela é capaz de se inclinar para levantar os outros. Sua coroa não é feita de ouro e pedras preciosas, mas de uma toalha e uma bacia. Essa mentalidade de serviço não é natural. Ela vai contra cada fibra do nosso ser egoísta. O nosso instinto é perguntar: e eu? E as minhas necessidades? E o meu reconhecimento? E o inimigo adora alimentar esse discurso. Ele te sussurra que servir é ser capacho, que humildade é humilhação, que colocar os outros em primeiro lugar é se anular. Mas a mulher de Deus sabe que essa é uma mentira diabólica. Ela entende que o serviço, quando feito com um coração puro e para a glória de Deus, é o caminho mais direto para a verdadeira exaltação. Não a exaltação que infla o ego, mas a que reflete o caráter de Cristo. Ela entende que servir não é perder, é investir. Cada ato de serviço é uma semente plantada no solo do reino, cujo fruto é eterno. Pense na história de Abigail em 1 Samuel 25. Ela era casada com um homem tolo e arrogante chamado Nabal. Quando Davi, o futuro rei, pediu provisões para seus homens, Nabal o humilhou e o rejeitou. A ira de Davi se acendeu e ele marchou com 400 homens para aniquilar Nabal e toda a sua casa. A lógica diria que Abigail, como esposa, deveria defender a honra de seu marido ou, no mínimo, se esconder e se lamentar por seu destino. Mas Abigail demonstrou a honra que serve. Ela não pensou em seu status como primeira-dama daquele lugar. Ela agiu.
Ela reuniu provisões, foi ao encontro de Davi, e aqui está o ponto-chave. Ela se prostrou diante dele. Ela se humilhou. Ela assumiu a culpa de seu marido. Ela não disse, a culpa é dele. Ela disse, caia sobre mim a culpa. Ela serviu a Davi com suas palavras de sabedoria e com suas provisões. E com isso, ela não apenas salvou sua casa, mas também impediu que o futuro rei de Israel manchasse as mãos com sangue inocente. O que aconteceu depois? Nabal morreu, e Davi, lembrando-se da sabedoria e do coração de serva de Abigail, a tomou por esposa. A mulher que se inclinou para servir foi elevada à posição de rainha. Deus a honrou publicamente porque ela escolheu a honra do serviço no secreto. O nosso exemplo supremo, claro, é Jesus. Em João 13, na última ceia, ele, o Mestre e Senhor, se levanta, tira sua capa, amarra uma toalha na cintura e começa a lavar os pés sujos e empoeirados de seus discípulos. Pés de homens que em poucas horas iriam abandoná-lo, negá-lo e traí-lo. Pedro, chocado, reage como nós reagiríamos. Senhor, tu nunca me lavarás os pés. É a nossa reação natural contra a inversão da honra. Mas Jesus responde, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Ser parte de Cristo é entender e abraçar a honra do serviço. Mulher, como está o seu coração de serva? Você serve apenas quando há uma plateia? Você ajuda apenas quando há algo a ganhar? Ou você encontra alegria em servir nos lugares que ninguém vê? Em lavar a louça em casa com um coração grato, em orar por aquela amiga que te feriu, em ajudar um colega de trabalho a brilhar, mesmo que o crédito não seja seu, em limpar o banheiro da igreja. A honra que serve não escolhe tarefas. Ela não busca aplausos. Seu pagamento é a alegria de ser parecida com Jesus. O mundo pode não entender. As pessoas podem até se aproveitar de você às vezes. Mas o seu galardão não vem dos homens. Vem do Pai, que vê em secreto e em secreto te recompensará. Comece pequeno. Hoje, procure uma oportunidade de servir alguém anonimamente. Sem postar, sem contar. Apenas você e Deus. Deixe que esse ato silencioso de serviço realinhe seu coração com a verdadeira honra do reino. E essa postura te dará força para a virtude final, a mais difícil de todas. Chegamos à quinta e última virtude, e esta, talvez, seja a que mais claramente separa as meninas das mulheres, as religiosas das filhas. É a virtude forjada no vale da sombra da morte, polida com lágrimas, testada no fogo da aflição. É a resiliência que adora na dor. Resiliência não é apenas a capacidade de suportar a dor. O mundo ensina isso. Seja forte, aguente firme. Resiliência não é ter a pele grossa ou um coração de pedra. Isso é entorpecimento, não virtude. A resiliência cristã é muito mais profunda. Não é sobre apenas sobreviver ao sofrimento. É sobre encontrar um propósito nele. Não é sobre apenas não amaldiçoar a Deus na tempestade. É sobre aprender a dançar na chuva com ele. É a capacidade sobrenatural de, com o coração partido, ainda levantar as mãos e dizer: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa virtude é o teste final da nossa teologia. É fácil adorar a Deus no topo da montanha, quando as bênçãos estão fluindo e as orações são respondidas. Mas quem é o seu Deus no vale? Quem é o seu Deus quando o diagnóstico vem, quando a porta se fecha, quando a traição acontece, quando o luto chega? É nesses momentos que a sua verdadeira fé é revelada. Você serve a Deus por quem Ele é ou pelas bênçãos que Ele te dá? O inimigo se especializa em usar a dor para nos afastar de Deus. Ele sussurra em nosso ouvido ferido: viu, Deus não se importa. Se Ele te amasse, não permitiria isso. Onde está o seu Deus agora? E se o nosso louvor for condicional, nós cairemos nessa armadilha. A dor se transformará em amargura, a pergunta se transformará em acusação, e a fé se esfarelará. Mas a mulher de Deus, mesmo cambaleando, mesmo chorando,
entende uma verdade que a sustenta. A presença de Deus não significa a ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está conosco dentro deles. E ela faz uma escolha que desafia todo sentimento. Ela escolhe adorar, não porque sente vontade, não porque entende o porquê, mas porque sabe que a adoração é sua arma de guerra mais poderosa no meio do sofrimento. A adoração muda a atmosfera espiritual ao seu redor. A adoração cala o acusador. A adoração realinha sua perspectiva, tirando os olhos do tamanho do problema e colocando-os no tamanho do seu Deus. Pense no patriarca Jó, um homem íntegro que em um único dia perdeu seus bens, seus servos e todos os seus 10 filhos. Sua resposta imediata não foi uma pergunta, mas um ato de adoração. Ele se prostrou com o rosto em terra e adorou. Somente depois veio a famosa declaração de fé. A adoração precedeu a explicação. E mesmo quando seu corpo foi afligido com feridas, e seus amigos vieram com teologias baratas e acusações veladas, Jó, em meio a seus lamentos e questionamentos, declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Isso é resiliência. É a capacidade de lamentar sua dor honestamente diante de Deus, sem abrir mão da sua confiança na bondade dele. Pense na profetisa Ana, em Lucas 2. A Bíblia diz que ela ficou viúva após apenas 7 anos de casamento. Imagine a dor, a solidão, os sonhos destruídos. Naquela cultura, uma viúva sem filhos era o epítome da desesperança. Ela tinha todos os motivos para se tornar uma mulher amarga, reclusa, questionadora. Mas o que ela fez? Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Ela transformou sua dor em devoção. Ela canalizou sua perda em serviço. Ela não permitiu que sua tragédia definisse sua identidade. E por causa de sua resiliência e adoração perseverante, Deus lhe deu a honra de ser uma das primeiras pessoas na terra a reconhecer e proclamar Jesus como o Messias. Sua dor a posicionou para o seu maior propósito. Mulher, eu não sei qual é a dor que você carrega hoje, mas eu sei que o nosso Deus é especialista em transformar vales de lágrimas em fontes de água. Ele não desperdiça sofrimento. Ele o usa para nos moldar, para nos purificar, para nos tornar mais parecidas com Cristo. Sua dor não é o fim da sua história. Pode ser o começo do seu ministério mais profundo. O desafio aqui não é fingir que não dói. É ser honesta com sua dor diante de Deus, mas se recusar a permitir que ela tenha a última palavra. Em meio às lágrimas, encontre um motivo para agradecer. Mesmo no luto, cante um louvor. Mesmo na incerteza, declare a bondade dele. Isso não é negação, é fé. É a resiliência dos santos. É a marca de uma mulher que não é apenas de Deus, ela é intimamente conhecida por ele. Nós percorremos uma jornada por 5 virtudes que não são um checklist para a perfeição, mas um mapa para a transformação. A fé que desafia a lógica, a coragem que nasce da rendição, a sabedoria do silêncio, a honra que serve e a resiliência que adora na dor. Estas não são qualidades que você adquire em um seminário ou lendo um livro. Elas são o fruto de uma vida rendida, de um caráter que está sendo forjado dia após dia na bigorna da vida, com o fogo do Espírito Santo e o martelo da palavra. Chega de viver no raso. Chega de se contentar com uma fé de fachada que se quebra na primeira dificuldade. Deus está te chamando para as profundezas. Ele está te chamando para ser uma mulher de substância, de fibra espiritual, uma coluna em sua casa. A decisão é sua. Você pode terminar de assistir a este vídeo e voltar para a mesma rotina de aparências. Ou você pode fazer deste momento um marco zero, um ponto de virada onde você decide parar de tentar ser e começar a deixar Ele te fazer. Eu quero te guiar em uma oração final, que não sejam apenas palavras, mas a rendição do seu coração. Feche seus olhos. Pai Celestial, eu estou diante de Ti,
despida de todas as minhas máscaras, cansada de tentar ser forte com a minha própria força, cansada de viver uma fé superficial. Eu confesso que muitas vezes busquei a lógica em vez da fé, a autoconfiança em vez da rendição, o barulho em vez do silêncio, a honra do mundo em vez da honra do serviço e a amargura na dor em vez da adoração. Perdoa-me, Senhor. Hoje eu me rendo. Eu quero ser a mulher que o Senhor me criou para ser. Forja em mim essas virtudes. Dá-me uma fé que ousa, uma coragem que se rende, uma sabedoria que ouve, um coração que serve e uma resiliência que te adora em todas as circunstâncias. Eu não quero mais ser uma atriz. Eu quero ser tua filha. Transforma-me de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se você tomou essa decisão, algo mudou. Para selar este compromisso, escreva nos comentários como uma declaração profética sobre sua vida: Senhor, forja em mim o teu caráter. Ao escrever isso, você está dando a Ele permissão para trabalhar. E agora receba esta bênção, que a partir de hoje você caminhe não mais em suas próprias forças, mas no poder do Espírito. Que sua vida se torne um testemunho vivo, não da sua perfeição, mas do poder transformador do Deus a quem você serve. Você é uma mulher de Deus, em construção. Agora vá e viva como tal. Que Deus te abençoe.